Quando o milionário passou pelo pedreiro, ele parou. Seu olhar ficou fixo em algo brilhante ao redor do pescoço do homem. O pingente, aparentemente comum, escondia um grande segredo. O que ele não sabia é que essa peça mudaria sua vida. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Vamos continuar. André Silveira estava parado junto às janelas do chão ao teto de seu escritório na cobertura, contemplando a paisagem urbana de São Paulo. O sol poente pintava o céu em tons de laranja e rosa, lançando um brilho dourado sobre os elegantes arranha-céus que pontilhavam o horizonte. Era uma vista que a maioria consideraria de tirar o fôlego, um testemunho da ambição e realização humana. No entanto, para André servia apenas como um lembrete cruel do vazio que atormentava sua alma. Aos 45 anos, André era o epítome do sucesso no mundo dos negócios. Sua empresa Silveira Empreendimentos era uma potência global em desenvolvimento imobiliário e inovação tecnológica. A Forbes o havia recentemente nomeado um dos mais jovens bilionários self-made do Brasil. Seu nome era sinônimo de riqueza, poder e influência. Para o mundo exterior, André Silveira tinha tudo. Mas enquanto estava ali, seu reflexo o encarando através do vidro espelhado, André sentia a familiar dor da solidão se aproximando. Seu terno perfeitamente ajustado e cabelo espertamente arrumado não conseguiam mascarar o cansaço em seus olhos ou a leve curvatura em seus ombros. O sucesso, ele havia aprendido, era um companheiro frio. Com um suspiro pesado, André se afastou da janela e caminhou de volta à sua mesa. Seus dedos tocaram distraidamente a borda de uma moldura de prata, o único item pessoal no escritório austero. A fotografia dentro mostrava um André muito mais jovem, mal chegando à adolescência, em pé entre seus pais. Eles estavam sorrindo, seus olhos cheios de orgulho e amor. Foi tirada apenas dias antes de tudo mudar. A memória daquele dia ainda o assombrava. Os pneus cantando, o vidro estilhaçando, o silêncio ensurdecedor que se seguiu. Num piscar de olhos, seu mundo havia virado de cabeça para baixo. O relatório oficial chamou de um acidente trágico, mas André sempre sentiu que havia mais na história. Era um mistério que ele nunca conseguiu resolver. Uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Uma suave batida na porta tirou André de seus devaneios. "Senhor Silveira?" Sua assistente, Sandra, colocou a cabeça para dentro. "Desculpe interromper, mas você me pediu para lembrá-lo sobre a visita ao local amanhã." André assentiu, grato pela distração. "Obrigado, Sandra. Que horas o carro está programado?" 8 horas em ponto, senhor. O gerente do projeto vai encontrá-lo no local às 9. "Perfeito. É só por hoje. Tenha uma boa noite." Enquanto Sandra fechava a porta, o olhar de André caiu sobre os planos do mais recente projeto da empresa espalhados em sua mesa. O desenvolvimento Jardim das Alturas estava destinado a ser o empreendimento mais ambicioso da Silveira. Empreendimentos até agora. Um complexo residencial de última geração e ecologicamente correto que prometia revolucionar a vida urbana. Era o tipo de projeto que cimentaria seu legado no mundo dos negócios. No entanto, enquanto estudava as plantas intrincadas e as renderizações brilhantes, André não conseguia se livrar da sensação de que algo estava faltando. Não nos planos em si. Esses eram impecáveis, como sempre, mas no quadro maior de sua vida. Ele havia construído um império, mas a que custo? Com um grunhido frustrado, André empurrou os papéis para o lado e pegou seu telefone. Seu dedo pairou sobre a lista de contatos, mas ele hesitou. Quem ele poderia chamar? Seu círculo social consistia principalmente de associados de negócios e amigos interesseiros atraídos por sua riqueza e status. Não havia ninguém em quem ele pudesse realmente confiar. Ninguém que conhecesse o verdadeiro André Silveira por trás da persona pública cuidadosamente elaborada. Enquanto os últimos raios de sol desapareciam do céu, André se dirigiu ao elevador privativo que o levaria à sua cobertura. A viagem para cima foi rápida e silenciosa, muito parecida com sua ascensão ao topo do mundo dos negócios. Quando as portas se abriram, ele entrou no vasto espaço minimalista que chamava de lar. A cobertura era uma vitrine de design moderno e luxo,
com todas as comodidades que se poderia sonhar. No entanto, enquanto André se movia pelos cômodos, ele se sentia como um estranho em sua própria casa. As paredes estavam adornadas com obras de arte caras, mas nenhuma delas tinha qualquer significado pessoal. As prateleiras estavam cheias de livros que ele nunca leu, lembranças de lugares que ele havia visitado, mas nunca realmente experimentado. Na cozinha, ele se serviu de um copo de uísque, um raro Macallan de 30 anos, porque por que se contentar com menos? E saiu para o terraço. O ar noturno estava fresco contra sua pele, um alívio bem-vindo do vazio sufocante lá dentro. Enquanto bebia, a mente de André vagou para a visita ao local programada para amanhã. Era uma parte rotineira de seu trabalho que ele geralmente delegava aos seus gerentes de projeto. Mas ultimamente, ele sentia a necessidade de ser mais prático, de se sentir conectado a algo real e tangível. Talvez, pensou ele, esta visita proporcionasse a faísca que ele tão desesperadamente precisava. Mal sabia André que o dia seguinte desencadearia uma série de eventos que desafiariam tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo, sua família e o império que havia construído. Enquanto ele estava ali, perdido em pensamentos, as luzes da cidade cintilavam abaixo, guardando segredos que estavam prestes a desvendar o tecido cuidadosamente construído de sua vida. Com um último olhar para o horizonte cintilante, André terminou sua bebida e entrou. Ele tinha um início cedo amanhã e precisava estar afiado. Enquanto se preparava para dormir, uma estranha sensação de antecipação se instalou sobre ele. Uma sensação de que algo significativo estava no horizonte. Se ao menos ele soubesse o quão certo estava. O sol da manhã mal havia espreitado sobre o horizonte quando o elegante Bentley preto de André Silveira parou no local de construção do Desenvolvimento Jardim das Alturas. O ar estava fresco, cheio da promessa de um novo dia e do leve aroma de terra recém-revolvida. Quando André saiu do carro, ele ajeitou o paletó do terno sob medida e respirou fundo, permitindo que a energia agitada do local o envolvesse. Senhor Silveira, bem-vindo, senhor. O gerente do projeto, um homem atarracado chamado Felipe Torres, apressou-se, capacete na mão. Não esperávamos o senhor tão cedo. André ofereceu um sorriso contido. Eu prefiro ver as coisas como realmente são, Felipe. Não há necessidade de preparativos de última hora por minha conta. Enquanto caminhavam pelo local, André ouvia atentamente as atualizações de Felipe sobre o progresso do projeto. A fundação estava quase completa e os primeiros andares de vários edifícios já estavam tomando forma. Era um trabalho impressionante, mas André descobriu que sua mente estava vagando, procurando algo, embora não tivesse certeza do que. E aqui, senhor, Felipe continuou, gesticulando para uma seção do local onde um grupo de trabalhadores estava reunido. Acabamos de começar a escavação para o centro comunitário. Vai ser a joia da coroa do empreendimento, exatamente como o senhor imaginou. André assentiu distraidamente, sua atenção repentinamente capturada por um dos trabalhadores. O homem, vestido com jeans gastos e uma camisa xadrez desbotada, estava ajoelhado junto a uma pilha de detritos, cuidadosamente peneirando a terra. Havia algo sobre sua determinação focada que tocou uma corda em André. Quem é aquele? André perguntou, interrompendo Felipe no meio da frase. Felipe seguiu seu olhar. Aquele é o Miguel Reis, um dos nossos melhores trabalhadores. Está conosco há cerca de 5 anos. Começou como trabalhador geral, mas tem um verdadeiro talento para os detalhes mais finos da construção. Por que o senhor pergunta? Mas André já estava se movendo em direção a Miguel, atraído por um impulso inexplicável de olhar mais de perto. Ao se aproximar, Miguel olhou para cima, surpresa piscando em suas feições desgastadas ao reconhecer o bilionário dono da empresa. Senhor Silveira, Miguel disse, levantando-se rapidamente e limpando as mãos. Está tudo bem? Os olhos de André estavam fixos em algo que brilhava na luz da manhã, um pequeno objeto pendurado em uma corrente ao redor do pescoço de Miguel. Seu coração começou a acelerar quando ele reconheceu o design intrincado, a maneira como a luz brincava em sua superfície. Não podia ser. Podia? Esse pingente, André disse, sua voz mal acima de um sussurro. Onde você o conseguiu?
A mão de Miguel instintivamente foi para o colar. Essa coisa velha. Encontrei-a há alguns anos durante um trabalho de demolição. Meio que me senti atraído por ele, sabe? Tenho usado desde então. A mente de André estava girando. O pingente era idêntico a um que ele havia perdido décadas atrás. Uma relíquia de família que havia desaparecido na noite do acidente que tirou a vida de seus pais. Ele havia procurado incansavelmente, convencido de que continha alguma chave para entender o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Posso? André perguntou, estendendo a mão. Hesitante, Miguel desafivelou o colar e o colocou na palma de André. No momento em que o metal frio tocou sua pele, uma enxurrada de memórias o inundou. Ele quase podia ouvir a voz de sua mãe, explicando o significado do pingente, a maneira como havia sido passado por gerações de Silveiras. Com dedos trêmulos, André virou o pingente. Ali, na parte de trás, estavam as pequenas marcas distintivas que ele sabia que estariam lá. Uma série de arranhões aparentemente aleatórios que seu pai sempre afirmava ser uma espécie de código, embora nunca tivesse explicado o que significava. Senhor Silveira, o senhor está se sentindo bem? A voz preocupada de Felipe atravessou o devaneio de André. André piscou de repente, ciente de que havia ficado olhando para o pingente por vários longos momentos. Ele olhou para cima para encontrar Felipe e Miguel, o observando com expressões preocupadas. Estou bem, ele disse, rapidamente se recompondo. Miguel, esse pingente é bastante extraordinário. Você estaria disposto a me contar mais sobre onde o encontrou? Miguel deu de ombros. Não há muito o que contar, na verdade. Foi um trabalho de demolição no antigo distrito industrial. O prédio estava abandonado há anos. Encontrei em uma pilha de escombros. Achei que parecia interessante. Por quê? É valioso ou algo assim? A mente de André estava correndo. O antigo distrito industrial era lá que os primeiros empreendimentos imobiliários de sua família haviam começado. Poderia haver uma conexão? Pode ser, André disse cuidadosamente. Você estaria aberto a vendê-lo? As sobrancelhas de Miguel se ergueram. Vendê-lo? Não sei, Sr. Silveira. Meio que me apeguei a ele ao longo dos anos. Tem me trazido sorte, sabe? André assentiu, entendendo bem o sentimento. Claro, eu respeito isso, mas gostaria de fazer uma oferta. Diga seu preço. Os olhos de Miguel se arregalaram e ele trocou um olhar perplexo com Felipe. Eu nem saberia por onde começar, senhor. Que tal isso? André disse, uma ideia se formando. Fique com o pingente por enquanto, mas eu gostaria de contratá-lo para um projeto especial. Pessoal não relacionado ao canteiro de obras. Envolveria me contar tudo o que você se lembra sobre onde encontrou esse pingente e possivelmente me ajudar a investigar mais. Vou dobrar seu salário atual pela duração do projeto. O que me diz? Miguel parecia atordoado. Sim, claro, Sr. Silveira. Seria uma honra. André sentiu uma onda de empolgação, a primeira centelha real de entusiasmo que experimentava em anos. Excelente. Felipe, espero que possa liberar Miguel por um tempo. Isso é de extrema importância para mim. Felipe assentiu, embora parecesse completamente confuso. Claro, senhor. O que o senhor precisar. Enquanto finalizavam os detalhes, André não conseguia se livrar da sensação de que estava à beira de algo monumental. O reaparecimento do pingente depois de todos esses anos não podia ser mera coincidência. Tinha que significar algo. Pela primeira vez em muito tempo, André sentiu um senso de propósito além da administração diária de seu império empresarial. Ele estava determinado a descobrir a verdade por trás do pingente, não importa onde isso o levasse. Ao sair do canteiro de obras, a mente de André já estava girando com possibilidades. Ele precisava abordar isso com cuidado, metodicamente. Ele precisaria de ajuda discreta e profissional. Deslizando para o banco de trás de seu carro, André pegou seu telefone e rolou por seus contatos. Seu dedo pairou sobre um nome que ele não ligava há anos: João Falcão, detetive particular. João era o melhor no ramo, conhecido por sua discrição e sua habilidade de descobrir até os segredos mais profundamente enterrados. Se alguém poderia ajudar André a chegar ao fundo deste mistério, era João. Com um suspiro profundo, André pressionou o botão de chamada.
Enquanto o telefone começava a tocar, ele sentiu uma mistura de antecipação e apreensão. Ele estava prestes a embarcar em uma jornada em seu passado, uma que poderia potencialmente mudar tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo e sua família. Mal sabia André que esta descoberta inesperada no canteiro de obras era apenas o começo. O pingente, com seus segredos ocultos, o levaria por um caminho cheio de revelações chocantes, alianças inesperadas e perigos que ele nunca poderia ter imaginado. As fundações de seu mundo cuidadosamente construído estavam prestes a ser abaladas até o âmago. Quando a voz rouca de João atendeu o telefone, André se preparou para o que estava por vir. Não havia volta agora. A busca pela verdade havia começado. O baixo murmúrio de conversa no sofisticado café de São Paulo desvaneceu-se no fundo enquanto André Silveira se sentava em frente a João Falcão, estudando o detetive particular enrugado. João não havia mudado muito nos anos desde que se encontraram pela última vez. Ainda os mesmos olhos azuis penetrantes, o mesmo ar de intensidade tranquila que o tornava a pessoa preferida da elite de São Paulo quando precisavam de respostas. Então, André, João disse, sua voz rouca de anos de noites tardias e cigarros demais, o que te faz entrar em contato depois de todo esse tempo? Deve ser algo grande para te arrastar para fora daquela sua torre de marfim. Os dedos de André se apertaram em torno de sua xícara de café. É sobre meus pais, João. Sobre o que realmente aconteceu na noite em que eles morreram. As sobrancelhas de João se ergueram, mas ele permaneceu em silêncio, esperando que André continuasse. Com um suspiro profundo, André virou-se da janela e caminhou de volta para sua mesa. Seus dedos traçaram distraidamente a borda de uma moldura de prata, o único item pessoal no escritório de outra forma austero. A fotografia dentro mostrava um André muito mais jovem, mal entrando na adolescência, em pé entre seus pais. Eles estavam sorrindo, seus olhos cheios de orgulho e amor. Foi tirada apenas dias antes de tudo mudar. A memória daquele dia ainda o assombrava. Os pneus cantando, o vidro estilhaçando, o silêncio ensurdecedor que se seguiu. Num piscar de olhos, seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo. O relatório oficial chamou de um trágico acidente, mas André sempre sentiu que havia mais na história. Era um mistério que ele nunca conseguiu resolver, uma ferida que nunca cicatrizou verdadeiramente. Uma leve batida na porta tirou André de seus devaneios. Sr. Silveira, sua assistente Sandra, colocou a cabeça para dentro. Desculpe interromper, mas você me pediu para lembrá-lo sobre a visita ao local amanhã. André assentiu, grato pela distração. Obrigado, Sandra. Que horas o carro está programado? 8h em ponto, senhor. O gerente do projeto encontrará você no local às 9h. Perfeito. É só por hoje. Tenha uma boa noite. Quando Sandra fechou a porta, o olhar de André caiu sobre os planos do mais recente projeto da empresa espalhados em sua mesa. O desenvolvimento Morumbi Heights estava definido para ser o empreendimento mais ambicioso da Silveira Empreendimentos até agora. Um complexo residencial de última geração e ecologicamente correto que prometia revolucionar a vida urbana. Era o tipo de projeto que cimentaria seu legado no mundo dos negócios. No entanto, enquanto estudava as plantas intrincadas e renderizações brilhantes, André não conseguia se livrar da sensação de que algo estava faltando. Não nos planos em si. Esses eram impecáveis, como sempre, mas no quadro maior de sua vida. Ele havia construído um império, mas a que custo? Com um grunhido frustrado, André empurrou os papéis para o lado e alcançou seu telefone. Seu dedo pairou sobre a lista de contatos, mas ele hesitou. Quem ele poderia chamar? Seu círculo social consistia principalmente de associados de negócios e amigos interesseiros, atraídos por sua riqueza e status. Não havia ninguém em quem ele pudesse realmente confiar. Ninguém que conhecesse o verdadeiro André Silveira por trás da persona pública cuidadosamente construída. Enquanto os últimos raios de sol desapareciam do céu, André se dirigiu ao elevador privativo que o levaria à sua cobertura. A viagem para cima foi rápida e silenciosa, muito parecida com sua ascensão ao topo do mundo dos negócios. Quando as portas se abriram, ele entrou no vasto espaço minimalista que chamava de lar.
A cobertura era uma vitrine de design moderno e luxo, com todas as comodidades que se poderia sonhar. No entanto, enquanto André se movia pelos cômodos, ele se sentia como um estranho em sua própria casa. As paredes estavam adornadas com obras de arte caras, mas nenhuma delas tinha qualquer significado pessoal. As prateleiras estavam cheias de livros que ele nunca leu, lembranças de lugares que ele havia visitado, mas nunca realmente experimentado. Na cozinha, ele se serviu de um copo de uísque, um raro Macallan de 30 anos, porque por que se contentar com menos? E caminhou para o terraço. O ar noturno estava fresco contra sua pele, um alívio bem-vindo do vazio sufocante lá dentro. Enquanto bebia, a mente de André vagou para a visita ao local programada para amanhã. Era uma parte rotineira de seu trabalho, uma que ele geralmente delegava aos seus gerentes de projeto. Mas ultimamente, ele sentiu a necessidade de ser mais prático, de se sentir conectado a algo real e tangível. Talvez, ele pensou, esta visita fornecesse a faísca que ele tão desesperadamente precisava. Mal sabia André que o dia seguinte colocaria em movimento uma cadeia de eventos que desafiaria tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo, sua família e o império que havia construído. Enquanto ele estava ali, perdido em pensamentos, as luzes da cidade cintilavam abaixo, guardando segredos que estavam prestes a desvendar o tecido cuidadosamente construído de sua vida. Com um último olhar para o horizonte cintilante, André terminou sua bebida e entrou. Ele tinha um início cedo amanhã e precisava estar afiado. Enquanto se preparava para dormir, um estranho sentimento de antecipação se instalou sobre ele, uma sensação de que algo significativo estava no horizonte. Se ao menos ele soubesse o quão certo estava. O sol da manhã mal havia espreitado sobre o horizonte quando o elegante Bentley preto de André Silveira parou no canteiro de obras do desenvolvimento Morumbi Heights. O ar estava fresco, cheio da promessa de um novo dia e do leve aroma de terra recém-revolvida. Quando André saiu do carro, ele ajeitou o paletó do terno sob medida e respirou fundo, permitindo que a energia agitada do local o envolvesse. Sr. Silveira, bem-vindo, senhor. O gerente do projeto, um homem atarracado chamado Felipe Torres, apressou-se, capacete na mão. Não esperávamos você tão cedo. André ofereceu um sorriso tenso. Eu prefiro ver as coisas como elas realmente são, Felipe. Não há necessidade de preparativos de última hora por minha causa. Enquanto caminhavam pelo local, André ouviu atentamente as atualizações de Felipe sobre o progresso do projeto. A fundação estava quase completa e os primeiros andares de vários edifícios já estavam tomando forma. Era um trabalho impressionante, mas André descobriu que sua mente estava vagando, procurando por algo, embora ele não tivesse certeza do que. E aqui, senhor, Felipe continuou, gesticulando para uma seção do local onde um grupo de trabalhadores estava reunido. Acabamos de começar a escavação para o centro comunitário. Vai ser a joia da coroa do empreendimento, exatamente como você imaginou. André assentiu distraidamente, sua atenção subitamente capturada por um dos trabalhadores. O homem, vestido com jeans gastos e uma camisa de flanela desbotada, estava ajoelhado junto a uma pilha de detritos cuidadosamente peneirando a terra. Havia algo sobre sua determinação focada que tocou André. Quem é aquele? André perguntou, interrompendo Felipe no meio da frase. Felipe seguiu seu olhar. Oh, aquele é Miguel Reis, um dos nossos melhores trabalhadores. Está conosco há cerca de 5 anos. Começou como trabalhador geral, mas tem um verdadeiro talento para os detalhes mais finos da construção. Por que pergunta, senhor? Mas André já estava se movendo em direção a Miguel, atraído por um impulso inexplicável de dar uma olhada mais de perto. Ao se aproximar, Miguel olhou para cima, surpresa piscando em suas feições desgastadas, ao reconhecer o proprietário bilionário da empresa. Senhor Silveira, Miguel disse rapidamente, se levantando e limpando as mãos. Está tudo bem? Os olhos de André estavam fixos em algo brilhando na luz da manhã, um pequeno objeto pendurado em uma corrente ao redor do pescoço de Miguel. Seu coração começou a acelerar quando ele reconheceu o design intrincado, a maneira como a luz brincava em sua superfície. Não poderia ser. Poderia. Esse pingente, André disse.
sua voz mal acima de um sussurro. Onde você o conseguiu? A mão de Miguel instintivamente foi para o colar. Esta coisa velha, encontrei há alguns anos durante um trabalho de demolição. Meio que me senti atraído por ele, sabe? Venho usando desde então. A mente de André estava girando. O pingente era idêntico a um que ele havia perdido décadas atrás. Uma relíquia de família que havia desaparecido na noite do acidente que tirou a vida de seus pais. Ele havia procurado incansavelmente, convencido de que ele continha alguma chave para entender o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Posso? André perguntou, estendendo a mão. Hesitante, Miguel desabotoou o colar e o colocou na palma de André. No momento em que o metal frio tocou sua pele, uma enxurrada de memórias o inundou. Ele quase podia ouvir a voz de sua mãe, explicando o significado do pingente, a maneira como ele havia sido passado por gerações de Silveiras. Com dedos trêmulos, André virou o pingente. Ali, na parte de trás, estavam as pequenas marcas distintivas que ele sabia que estariam lá. Uma série de arranhões aparentemente aleatórios que seu pai sempre afirmava serem uma espécie de código, embora nunca tivesse explicado o que significava. Sr. Silveira, está se sentindo bem? A voz preocupada de Felipe quebrou o devaneio de André. André piscou, subitamente ciente de que estivera olhando fixamente para o pingente, por vários longos momentos. Ele olhou para cima para encontrar Felipe e Miguel, o observando com expressões preocupadas. Estou bem, ele disse, rapidamente se recompondo. Miguel, este pingente é bastante extraordinário. Você estaria disposto a me contar mais sobre onde o encontrou? Miguel deu de ombros. Não há muito o que contar, na verdade. Foi um trabalho de demolição no antigo distrito industrial. O prédio estava abandonado há anos. Encontrei em uma pilha de escombros. Achei que parecia interessante. Por quê? É valioso ou algo assim? A mente de André estava acelerada. O antigo distrito industrial era onde os primeiros empreendimentos imobiliários de sua família haviam começado. Poderia haver uma conexão? Pode ser, André disse cuidadosamente. Você estaria aberto a vendê-lo? As sobrancelhas de Miguel se ergueram. Vendê-lo? Não sei, Sr. Silveira. Meio que me apeguei a ele ao longo dos anos. Tem me trazido sorte, sabe? André assentiu, entendendo bem o sentimento. Claro, eu respeito isso, mas gostaria de fazer uma oferta. Nome seu preço. Os olhos de Miguel se arregalaram e ele trocou um olhar perplexo com Felipe. Eu nem saberia por onde começar, senhor. Que tal isso? André disse, uma ideia se formando. Fique com o pingente por enquanto, mas gostaria de contratá-lo para um projeto especial. Pessoal não relacionado ao canteiro de obras. Envolveria me contar tudo o que você lembra sobre onde encontrou este pingente e, possivelmente, me ajudar a investigar mais. Vou dobrar seu salário atual pela duração do projeto. O que me diz? Miguel parecia atordoado. Sim, claro, Sr. Silveira. Seria uma honra. André sentiu uma onda de excitação, a primeira faísca real de entusiasmo que experimentara em anos. Excelente. Felipe, espero que você possa liberar Miguel por um tempo. Isso é de extrema importância para mim. Felipe assentiu, embora parecesse completamente confuso. Claro, senhor. O que você precisar. Enquanto finalizavam os detalhes, André não conseguia se livrar da sensação de que estava à beira de algo monumental. O reaparecimento do pingente após todos esses anos não poderia ser mera coincidência. Tinha que significar algo. Pela primeira vez em tanto tempo quanto ele podia se lembrar, André sentiu um senso de propósito, além do dia a dia, de administrar seu império empresarial. Ele estava determinado a descobrir a verdade por trás do pingente, não importa aonde isso o levasse. Ao deixar o canteiro de obras, a mente de André já estava girando com possibilidades. Ele precisava abordar isso com cuidado, metodicamente. Ele precisaria de ajuda discreta e profissional. Deslizando para o banco de trás de seu carro, André pegou seu telefone e rolou por seus contatos. Seu dedo pairou sobre um nome que ele não ligava há anos. João Hawthorne, investigador particular. João era o melhor no ramo, conhecido por sua discrição e sua habilidade de descobrir até os segredos mais profundamente enterrados. Se alguém pudesse ajudar André a chegar ao fundo deste mistério, era João.
Com um suspiro profundo, André pressionou o botão de chamada. Enquanto o telefone começava a tocar, ele sentiu uma mistura de antecipação e apreensão. Ele estava prestes a embarcar em uma jornada em seu passado, uma que poderia potencialmente mudar tudo o que ele pensava que sabia sobre si mesmo e sua família. Mal sabia André que esta descoberta inesperada no canteiro de obras era apenas o começo. O pingente, com seus segredos ocultos, o levaria por um caminho cheio de revelações chocantes, alianças inesperadas e perigos que ele nunca poderia ter imaginado. As fundações de seu mundo cuidadosamente construído estavam prestes a ser abaladas até o âmago. Quando a voz rouca de João atendeu o telefone, André se preparou para o que estava por vir. Não havia volta agora. A busca pela verdade havia começado. O baixo zumbido de conversa no sofisticado café paulistano desapareceu ao fundo, enquanto André Silveira se sentava em frente a João Hawthorne, estudando o investigador particular grisalho. João não havia mudado muito nos anos desde que se encontraram pela última vez. Ainda os mesmos olhos azuis penetrantes, o mesmo ar de intensidade silenciosa que o tornara a pessoa procurada pela elite de São Paulo quando precisavam de respostas. Então, André, João disse, sua voz áspera por anos de noites tardias e muitos cigarros, o que fez você me procurar depois de todo esse tempo? Deve ser algo grande para arrastar você para fora daquela sua torre de marfim. Os dedos de André se apertaram em torno de sua xícara de café. É sobre meus pais, João. Sobre o que realmente aconteceu na noite em que eles morreram. As sobrancelhas de João se ergueram, mas ele permaneceu em silêncio, esperando André continuar. Com um suspiro profundo, André relatou os eventos no canteiro de obras, descrevendo o pingente e seu reaparecimento inesperado. Enquanto falava, ele podia ver a mente de João trabalhando, conectando pontos que o próprio André ainda não conseguia ver. Interessante, João ponderou quando André terminou. Muito interessante. Mas André, você sabe tão bem quanto eu que a investigação sobre o acidente dos seus pais foi minuciosa. O que te faz pensar que há mais na história depois de todos esses anos? André inclinou-se para a frente, com as mãos firmemente entrelaçadas. Chame de intuição, João. Esse pingente era mais do que apenas uma herança de família. Meu pai sempre insinuou que ele guardava algum tipo de segredo. Eu acho que pode estar conectado ao motivo pelo qual eles morreram. Os olhos de João se estreitaram. Essa é uma acusação pesada, André. Você está falando sobre potencialmente descobrir um acobertamento de décadas. Tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Pode levar a lugares para os quais você não está preparado. O maxilar de André se contraiu. Eu vivi com essa incerteza por tempo demais, João. Preciso saber a verdade, seja ela qual for. Você pode me ajudar? João recostou-se em sua cadeira, estudando André por um longo momento antes de assentir lentamente. Tudo bem, estou dentro. Mas faremos do meu jeito. Sem atalhos, não importa quanto dinheiro você jogue nisso. E se eu disser para recuar, você ouve. Fechado? Fechado. André concordou, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Durante a hora seguinte, eles acertaram os detalhes da investigação. João começaria investigando a história do pingente, rastreando suas origens e quaisquer conexões com a família Silveira. Enquanto isso, André trabalharia com Miguel para descobrir mais sobre onde o pingente havia sido encontrado. Quando estavam finalizando, João fixou André com um olhar sério. Mais uma coisa, André. Mantenha isso em sigilo. Se realmente há algo a ser descoberto aqui, não queremos alertar ninguém que possa querer manter isso enterrado. André assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Ao deixar o café, ele sentiu uma estranha mistura de emoções. Empolgação com a perspectiva de finalmente descobrir a verdade, mas também uma sensação crescente de inquietação. E se as respostas que ele buscava não fossem o que ele queria ouvir? Os próximos dias passaram em um borrão de atividade. André mergulhou na investigação, passando horas examinando antigos documentos e fotografias da família, procurando por quaisquer pistas que pudesse ter perdido ao longo dos anos. Ele também providenciou para que Miguel fosse temporariamente transferido para sua equipe pessoal, para a confusão de sua equipe executiva. Foi durante uma dessas sessões de pesquisa noturna que André tropeçou em algo intrigante.
Em um antigo álbum de fotos, ele encontrou uma foto de seu pai usando o pingente no que parecia ser um evento de negócios. Mas foi o homem ao lado de seu pai que chamou a atenção de André. Victor Mendes, o antigo sócio de negócios de seu pai e agora um dos maiores rivais de André no mundo imobiliário. A mente de André disparou. Ele vagamente se lembrava de Victor de sua infância, sempre pairando na periferia de reuniões familiares e encontros de negócios. Após o falecimento de seus pais, Victor havia se distanciado da família Silveira, construindo seu próprio império para rivalizar com a Silveira Empreendimentos. Será que Victor sabia algo sobre o pingente e seu significado? O pensamento incomodava André, mas ele hesitou em abordar diretamente. Se Victor estivesse de alguma forma envolvido no que aconteceu com seus pais, alertá-lo poderia ser desastroso. Em vez disso, André decidiu cavar mais fundo no passado de Victor e seu relacionamento com a família Silveira. Ele ligou para João, compartilhando sua descoberta e pedindo que ele investigasse quaisquer conexões entre Victor Mendes e a área onde Miguel havia encontrado o pingente. Conforme a investigação progredia, André se viu se aproximando de Miguel. A natureza despretensiosa do trabalhador da construção e sua genuína curiosidade sobre a história do pingente eram uma mudança refrescante das relações, muitas vezes superficiais, no círculo social habitual de André. Uma noite, enquanto revisavam antigos mapas do distrito industrial onde o pingente foi encontrado, Miguel, de repente, se endireitou com os olhos arregalados. Senhor, Silveira, acabei de me lembrar de algo. Aquele trabalho de demolição onde encontrei o pingente não era apenas um prédio antigo qualquer. Costumava ser algum tipo de instalação de pesquisa. Lembro-me de ter visto equipamentos de laboratório antigos nos escombros. André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma instalação de pesquisa? Seu pai nunca havia mencionado nada sobre estar envolvido em pesquisas científicas. O que mais ele não sabia sobre o passado de sua família? Enquanto ele ponderava essa nova informação, o telefone de André vibrou com uma mensagem de João. Encontrei algo grande. Encontre-me no escritório ASAP. Com o coração acelerado, André pegou seu casaco e se dirigiu à porta. Ele fez uma pausa olhando para Miguel. Quer vir junto? Você está tão envolvido nisso quanto qualquer um agora. Miguel assentiu, seu rosto uma mistura de empolgação e apreensão. Enquanto desciam de elevador até a garagem, André não conseguia afastar a sensação de que estavam à beira de uma grande descoberta. Pouco sabia ele que as revelações que os aguardavam no escritório de João abalariam os próprios alicerces de tudo o que ele pensava saber sobre sua família, sua empresa e ele mesmo. As sombras do passado estavam prestes a se transformar em luz, trazendo consigo verdades que mudariam para sempre o curso da vida de André Silveira. Ao saírem da garagem e adentrarem a agitada noite de São Paulo, a mente de André estava acelerada. O que João havia descoberto? E mais importante, ele estava realmente preparado para as respostas que vinha buscando por tanto tempo? As luzes da cidade passavam em borrão enquanto eles atravessavam as ruas, cada momento os aproximando mais de desvendar os segredos escondidos dentro do enigmático pingente. André olhou para Miguel, que estava olhando pela janela com uma expressão de maravilha no rosto, claramente ainda se ajustando a ser arrastado para este turbilhão de mistério e intriga. Está tudo bem? André perguntou de repente, consciente de quão avassalador isso deve ser para o trabalhador da construção. Miguel se virou para ele com um pequeno sorriso. Sim, só. Nunca pensei que estaria envolvido em algo assim. É como algo saído de um filme, sabe? André assentiu, entendendo muito bem. A vida tem um jeito de nos surpreender, às vezes de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Ao se aproximarem do escritório de João, André sentiu uma mistura de antecipação e temor. O que quer que João tivesse descoberto, ele sabia que mudaria tudo. O pingente, antes um símbolo de perda e perguntas sem resposta, agora segurava a chave para desvendar a verdade sobre o passado de sua família. Com um suspiro profundo, André saiu do carro pronto para enfrentar quaisquer revelações que o aguardassem. A jornada que havia começado com um encontro casual em um canteiro de obras estava prestes a dar outra guinada inesperada, mergulhando-os mais fundo em uma teia de segredos
que haviam sido cuidadosamente escondidos por décadas. A verdade, André percebeu, estava finalmente ao alcance. Mas a que custo ela viria? As luzes fluorescentes do escritório de João Hawthorne lançavam um brilho duro sobre os papéis e fotografias espalhados em sua mesa. André e Miguel sentaram-se em silêncio tenso, enquanto João andava de um lado para o outro, seu rosto marcado por uma mistura de excitação e preocupação. "Muito bem, André", João disse, finalmente se acomodando em sua cadeira de couro gasta. "O que estou prestes a te contar é grande, e não é bonito. Tem certeza de que quer ouvir isso?" André inclinou-se para a frente com as mãos firmemente entrelaçadas. "Eu preciso saber, João, seja o que for." João assentiu, respirando fundo antes de mergulhar. Aquela instalação de pesquisa que Miguel mencionou não era apenas um laboratório qualquer. Era um projeto secreto do governo, codinome Prometeu. Seu pai e Victor Mendes estavam ambos envolvidos, junto com uma equipe de cientistas de ponta. A mente de André girava. Seu pai, envolvido em um projeto secreto do governo, parecia impossível. Que tipo de projeto? Pelo que consegui juntar, eles estavam trabalhando em algum tipo de tecnologia de energia avançada. Algo que poderia ter revolucionado toda a indústria. Mas é aqui que fica nebuloso. João fez uma pausa, seus olhos se fixando nos de André. Há relatórios de preocupações éticas, de experimentos ultrapassando os limites do que era considerado seguro ou legal. Miguel se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. "O que isso tem a ver com o pingente?" João se virou para o trabalhador da construção. "Esse é o ponto crucial. O pingente não é apenas uma herança de família, é uma chave." "Uma chave?" André ecoou, sua voz mal acima de um sussurro. João assentiu, puxando uma foto de alta resolução do pingente. "Vê essas marcações na parte de trás? Não são arranhões aleatórios. É um código altamente sofisticado. Eu fiz um especialista em criptografia dar uma olhada. Ele não conseguiu decifrar completamente, mas tem certeza de que está ligado ao projeto Prometeu." A cabeça de André estava girando. Ele pensou em todas as vezes que seu pai havia insinuado a importância do pingente, sempre com aquela mistura de orgulho e era medo em seus olhos. "Então, você está dizendo que meu pai estava escondendo segredos do governo em uma herança de família?" "Parece que sim", João confirmou. "Mas tem mais. Eu investiguei o acidente que tirou a vida dos seus pais." "André, não foi um acidente." As palavras atingiram André como um golpe físico. Ele sempre suspeitara que havia mais na história, mas ouvir isso confirmado. "O que você está dizendo, João?" "As evidências apontam para a sabotagem. Alguém queria silenciar seus pais e queria aquele pingente." A voz de João era sombria. "Acho que seu pai sabia que estava em perigo. Ele deve ter escondido o pingente, esperando manter os segredos que ele continha em segurança." Miguel, que estivera ouvindo atentamente, de repente falou: "Mas se o pingente era tão importante, por que eles não o encontraram? Por que estava simplesmente sentado nos escombros daquele laboratório antigo por anos?" Era uma boa pergunta, e André se virou para João expectante. O investigador deu de ombros. "Esse é um dos muitos mistérios que ainda precisamos resolver. Mas aqui está outra reviravolta. O terreno onde aquele laboratório ficava foi recentemente comprado nada menos que pela empresa de Victor Mendes." André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Você acha que Victor está envolvido em tudo isso?" "Eu acho", João disse cuidadosamente, "que Victor Mendes sabe muito mais do que está deixando transparecer. E acho que é hora de termos uma conversa com ele." O silêncio caiu sobre a sala, enquanto o peso das revelações de João se assentava sobre eles. A mente de André estava correndo, tentando conciliar essa nova informação com as memórias de seus pais, de sua infância. Quanto do que ele pensava que sabia era uma mentira. "O que fazemos agora?" Miguel perguntou, quebrando o silêncio. André se levantou, uma nova determinação em seus olhos. "Continuamos cavando. João, quero que você continue investigando o projeto Prometeu. Descubra tudo o que puder sobre quem estava envolvido e no que realmente estavam trabalhando." João assentiu. "E Vitor? Deixe-o comigo", André disse, sua voz dura. "Acho que é hora de eu fazer uma visita ao velho amigo do meu pai." Ao saírem do escritório de João, entrando no ar fresco da noite,
André sentiu uma estranha mistura de emoções. A verdade que ele buscara por tanto tempo finalmente começava a vir à tona, mas era muito mais complicada e perigosa do que ele poderia ter imaginado. Miguel caiu em passo ao lado dele. Senhor Silveira, eu sei que sou apenas um trabalhador da construção, mas quero ajudar. Seja lá o que for isso, estou envolvido agora. E quero ver isso até o fim. André olhou para o homem que inadvertidamente havia desencadeado toda essa cadeia de eventos. Havia sinceridade nos olhos de Miguel, uma determinação que André respeitava. Obrigado, Miguel. Tenho a sensação de que vamos precisar de toda a ajuda que pudermos conseguir. Enquanto dirigiam de volta pela cidade, as luzes cintilantes de São Paulo pareciam diferentes para André agora. Por trás da fachada de riqueza e poder, quantos outros segredos estavam escondidos nas sombras? Quantas outras vidas haviam sido moldadas por verdades ocultas e perigos não ditos? Uma coisa estava clara. O pingente era mais do que apenas um elo com seu passado. Era uma chave para desvendar um mistério que ia muito além da família Silveira. E André estava determinado a ver isso até o fim, não importa o custo. De volta à sua cobertura, André ficou junto à janela, o pingente pesado em sua mão. Ele pensou em seus pais, nos segredos que eles haviam levado para o túmulo. Eles estavam tentando protegê-lo? Ou haviam sido pegos em algo além de seu controle? Conforme a primeira luz do amanhecer começava a riscar o céu, André tomou uma decisão. Ele descobriria a verdade por trás do projeto. Prometeu, exporia os responsáveis pela morte de seus pais e, finalmente, traria os segredos do passado à luz. Mas mal sabia ele que sua determinação em descobrir a verdade desencadearia uma série de eventos que não apenas ameaçariam sua vida e seu império, mas também o forçariam a confrontar as partes mais sombrias do legado de sua família. Enquanto se preparava para o dia que viria, André não conseguia afastar a sensação de que estava à beira de um precipício. O caminho à frente estava envolto em incerteza e perigo, mas não havia como voltar atrás agora. Os segredos do passado finalmente começavam a se desenrolar, e André Silveira estava no centro de uma tempestade que vinha se formando há décadas. Com um suspiro profundo, ele colocou o pingente ao redor do pescoço, sentindo seu peso contra o peito. Não era mais apenas uma joia, era um lembrete da verdade que ele buscava e dos perigos que o aguardavam. Ao deixar sua cobertura, pronto para confrontar Victor Hartmann e quaisquer outros desafios que o esperassem, André sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A busca pela verdade havia começado, e não havia como prever aonde ela o levaria ou o que lhe custaria. Mas uma coisa era certa: André Silveira estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir, armado com a determinação de descobrir a verdade e a resolução de corrigir os erros do passado, não importando quais segredos estivessem escondidos nas sombras da história de sua família. A arquitetura moderna e imponente das indústrias Hartmann se erguia diante de André quando ele saiu de seu carro. O edifício era um testemunho do sucesso de Victor Hartmann, uma torre reluzente de vidro e aço que rivalizava até mesmo com a Silveira Empreendimentos em sua grandeza. Enquanto endireitava a gravata e respirava fundo, André não pôde deixar de sentir uma pontada de apreensão. Ele estava prestes a confrontar um homem que uma vez fora como um tio para ele. Um homem que poderia ter a chave para desvendar o mistério em torno da morte de seus pais. Senhor Silveira! Uma voz o chamou, interrompendo seus pensamentos. André se virou para ver uma jovem mulher correndo em sua direção, tablet em mãos. Sou Amanda Chen, assistente executiva do Sr. Hartmann. Ele está esperando por você. André assentiu, seguindo Amanda para dentro do edifício. Enquanto subiam no elevador até o andar superior, ele podia sentir o peso do pingente contra seu peito, um lembrete constante do motivo pelo qual estava ali. O escritório de Victor Hartmann era exatamente como André se lembrava de suas visitas na infância. Espaçoso, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica da cidade. O próprio Victor estava de pé junto à janela, seus cabelos prateados e terno impecável contrastando com a energia jovial que ainda irradiava dele. André, Victor disse, virando-se com um sorriso caloroso que não chegava aos olhos.
Faz muito tempo. A que devo o prazer? André estudou o homem diante dele, procurando qualquer sinal dos segredos que agora sabia que Victor devia estar escondendo. Acho que você sabe por que estou aqui, Victor. É sobre meus pais e o projeto Prometeu. A mudança no comportamento de Victor foi sutil, mas inconfundível. Um aperto ao redor dos olhos, uma leve tensão nos ombros. Entendo, ele disse, sua voz cuidadosamente neutra. O que exatamente você acha que sabe sobre Prometeu? Sei que era um projeto governamental envolvendo tecnologia avançada de energia, André disse, observando Victor atentamente. Sei que meu pai estava envolvido, e você também. E sei que está conectado à morte dos meus pais. Victor ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar fixo na cidade lá embaixo. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma mistura de resignação e algo que André não conseguia identificar exatamente. Arrependimento, talvez? Você está brincando com fogo, André. Há forças em jogo aqui que você não pode compreender. Victor se virou para encará-lo, sua expressão grave. O que aconteceu com seus pais foi uma tragédia, mas remexer o passado não vai trazê-los de volta. Só vai colocar você em perigo. André sentiu sua raiva crescendo. Então você admite que sabe de alguma coisa? O que você está escondendo, Victor? Do que se tratava realmente o Prometeu? Victor suspirou, movendo-se para sentar atrás de sua mesa. Era para ser revolucionário. Energia limpa e ilimitada que poderia ter mudado o mundo. Mas houve complicações, preocupações éticas. Seu pai queria encerrar tudo, mas outros, eles viram o potencial para algo muito mais poderoso do que apenas uma fonte de energia. O que você quer dizer? André pressionou seu coração acelerado. A tecnologia que desenvolvemos, nas mãos erradas, poderia ser transformada em arma. Seu pai descobriu isso e ameaçou expor tudo. É por isso que... Victor parou, incapaz de terminar a frase. André sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. É por isso que eles foram mortos, ele concluiu, sua voz mal passando de um sussurro. Victor assentiu solenemente. Eu tentei avisá-los, protegê-los, mas cheguei tarde demais. Quando percebi o que estava acontecendo, já estava feito. E o pingente? André perguntou, sua mão inconscientemente tocando o objeto pendurado em seu pescoço. Os olhos de Victor se arregalaram levemente. Você o tem. André, você precisa ter cuidado. Esse pingente contém informações que poderiam expor tudo. O projeto, o acobertamento, todos os envolvidos. Há pessoas que fariam qualquer coisa para colocar as mãos nele. Como que por deixa, a porta do escritório se abriu abruptamente. 3 homens de terno escuro entraram, suas mãos alcançando o interior de seus paletós de uma maneira que deixava pouca dúvida sobre suas intenções. Sr. Hartman, um deles disse, sua voz fria, nós assumiremos daqui. Victor se levantou, seu rosto pálido. Senhores, esta é uma reunião privada. Eu devo insistir. Sua insistência foi registrada, o homem o interrompeu. Mas temos ordens. Sr. Silveira, se puder nos acompanhar. A mente de André corria. Quem eram esses homens? Agentes do governo? Segurança privada? Ele olhou para Victor, vendo uma mistura de medo e resignação no rosto do homem mais velho. Naquele momento, André tomou uma decisão em uma fração de segundo. Com um movimento rápido, ele derrubou a pesada mesa de carvalho de Victor, criando uma barreira entre eles e os intrusos. O som de tiros preencheu o ar enquanto André agarrava o braço de Victor, puxando-o em direção a uma porta lateral. Por aqui! Victor gritou sobre o caos, conduzindo André por uma escada oculta. Há uma saída privada no andar inferior. Enquanto corriam escada abaixo, com alarmes soando ao seu redor, a mente de André girava com perguntas. Quem eram aqueles homens? Como eles sabiam que ele estava ali? E mais importante, em quem ele poderia confiar agora? Eles saíram do prédio em um beco dos fundos, os sons de perseguição não muito atrás. Victor pegou seu telefone discando rapidamente um número. Precisamos de extração, agora. Ele latiu no dispositivo antes de se voltar para André. Tenho um esconderijo. Podemos nos esconder lá, até descobrirmos nosso próximo passo. André hesitou, incerto se poderia confiar no homem que havia mantido tantos segredos dele.
Mas, com o som de passos se aproximando, ele percebeu que tinha pouca escolha. Enquanto subiam em um carro discreto que parecia ter aparecido do nada, André não pôde deixar de sentir que acabara de cruzar um ponto sem retorno. A busca pela verdade sobre o passado de seus pais agora havia colocado sua própria vida em perigo, e ele estava correndo para um futuro incerto com um homem em quem não tinha certeza se podia confiar. O carro acelerou pelas ruas da cidade, zigue-zagueando pelo trânsito com facilidade praticada. A mente de André corria, tentando processar tudo o que acabara de acontecer. Ele se virou para Victor, que estava olhando fixamente para frente, os nós dos dedos brancos enquanto agarrava o apoio de braço. Victor, preciso de respostas, André exigiu. Quem eram aqueles homens? Quão profundo isso vai? Victor suspirou, finalmente encontrando o olhar de André. Vai até o topo, André. Funcionários do governo, líderes corporativos, até mesmo alguns interesses estrangeiros, todos estão envolvidos. A tecnologia que desenvolvemos não se trata mais apenas de energia. É sobre poder, controle. Enquanto o carro virava por uma série de ruas cada vez mais estreitas, André sentiu o peso da situação se assentando sobre seus ombros. Ele havia começado essa jornada procurando respostas sobre seus pais, mas agora se encontrava no centro de uma conspiração que ameaçava abalar as bases da própria sociedade. O esconderijo, quando finalmente chegaram, era um apartamento discreto em uma parte tranquila da cidade. Enquanto Victor trancava as fechaduras e ativava o que parecia ser um sistema de segurança de alta tecnologia, o telefone de André vibrou. Era uma mensagem de Miguel. Senhor Silveira, algo aconteceu. Preciso falar com você, ASAP. André mostrou a mensagem para Victor, que assentiu sombriamente. Traga-o aqui. Se ele está envolvido agora, também precisa de proteção. Enquanto André digitava uma resposta para Miguel, dando-lhe o endereço, ele não conseguia afastar a sensação de que isso era apenas o começo. O pingente em seu pescoço parecia mais pesado do que nunca, um elo tangível com um passado cheio de segredos e um futuro repleto de perigos. Victor se acomodou em uma cadeira, parecendo de repente velho e cansado. Sinto muito, André. Nunca quis que você se envolvesse nisso. Seu pai, ele estava tentando protegê-lo de tudo isso. André sentou-se à sua frente, sua mente girando com perguntas. Enquanto esperavam Miguel chegar, ele sabia que as próximas horas seriam cruciais. A verdade sobre o projeto Prometeu, a morte de seus pais e as poderosas forças alinhadas contra eles, estava finalmente ao alcance. Mas a que custo essa verdade viria? E, mais importante, o que André faria com esse conhecimento uma vez que o tivesse? Quando o som de um carro estacionando lá fora quebrou o silêncio tenso, André se preparou para o que viria a seguir. O jogo havia mudado, e as apostas eram mais altas do que ele poderia ter imaginado. A tensão no esconderijo era palpável, enquanto André andava de um lado para o outro, esperando Miguel chegar. Victor estava sentado quieto, seus olhos seguindo os movimentos de André, uma mistura de preocupação e algo mais, talvez arrependimento, gravada em seu rosto. Uma série de batidas rápidas e fortes na porta fez com que ambos se sobressaltassem. André se moveu para atender, mas Victor levantou a mão sinalizando para que ele esperasse. Ele se aproximou da porta com cautela, verificando um pequeno monitor escondido na parede antes de finalmente abri-la. Miguel entrou cambaleando, seu rosto pálido e suas roupas desarrumadas. Senhor Silveira, ele ofegou, seus olhos arregalados de medo e confusão. Eles vieram atrás de mim, no meu apartamento, mal consegui escapar. André guiou Miguel até uma cadeira, sua mente correndo. Quem veio atrás de você, Miguel? O que aconteceu? Enquanto Miguel recuperava o fôlego, ele contou uma história aterrorizante de homens de terno escuro invadindo seu pequeno apartamento, exigindo saber onde André estava e o que ele sabia sobre o pingente. Eu não disse nada a eles, Miguel insistiu, mas eles reviraram o lugar todo. Se seu amigo investigador não tivesse me avisado para ter cuidado, eu talvez não tivesse conseguido sair a tempo. Victor, que estivera ouvindo atentamente, falou. Eles estão se aproximando. Não temos muito tempo. Ele se virou para André. Precisamos nos mover. Agora. Mas André não estava pronto para fugir. Não ainda.
não quando estava tão perto da verdade. Não, ele disse firmemente. Estou cansado de ficar no escuro. Quero respostas e as quero agora. Ele fixou Victor com um olhar de aço. Você vai me contar tudo. Sobre Prometeu, sobre meus pais, tudo. Victor suspirou pesadamente, afundando-se em uma cadeira. Por um momento, ele pareceu cada ano de sua idade, o peso dos segredos e anos de culpa visíveis na curvatura de seus ombros. Você está certo, ele disse baixinho. Você merece saber a verdade. Mas eu o aviso, André, uma vez que você ouvir isso, não há como voltar atrás. Enquanto Victor começava a falar, o escopo completo do projeto Prometeu começou a se desdobrar. Tinha começado como um empreendimento nobre, uma busca para desenvolver energia limpa e ilimitada, que poderia revolucionar o mundo. O pai de André, junto com Victor e uma equipe de cientistas brilhantes, estava na vanguarda dessa pesquisa inovadora. Estávamos tão perto, Victor disse, seus olhos distantes com a lembrança. Tínhamos criado um dispositivo que poderia aproveitar energia de maneiras que nunca sonhamos ser possível. Mas então descobrimos seu verdadeiro potencial. A fonte de energia que eles haviam criado não era apenas poderosa, era adaptável. Nas mãos certas, poderia de fato fornecer energia limpa para milhões. Mas nas mãos erradas, poderia ser transformada em arma, criando devastação em uma escala inimaginável. Seu pai queria encerrar tudo, Victor continuou. Ele disse que os riscos eram muito grandes. Mas outros, eles viram uma oportunidade. Funcionários do governo, interesses corporativos, todos queriam uma parte do que havíamos criado. André ouvia, seu coração batendo forte, enquanto as peças começavam a se encaixar. E o pingente, onde ele se encaixa em tudo isso? O olhar de Victor caiu sobre o pingente ao redor do pescoço de André. Esse pingente contém a chave para tudo. Seu pai, homem brilhante que era, criptografou todos os dados críticos sobre o projeto nesse pequeno dispositivo. Sem ele, ninguém pode replicar ou controlar a tecnologia que criamos. Miguel, que estivera ouvindo em silêncio atônito, falou. Mas por que escondê-lo à vista de todos? Por que não destruí-lo? Porque seu pai acreditava que algum dia o mundo poderia estar pronto para essa tecnologia, Victor explicou, dirigindo-se a André. Ele queria preservar o conhecimento, mas mantê-lo seguro até o momento certo. A mente de André estava girando. O peso do legado de seu pai, a responsabilidade do conhecimento contido no pingente, era quase demais para suportar. Mas ainda havia uma questão queimando em sua mente. E a morte dos meus pais? Foi realmente por causa disso? O rosto de Victor escureceu. Sim, quando seu pai ameaçou expor tudo, encerrar tudo, certas partes decidiram que ele era um risco grande demais. Eu tentei avisá-lo proteger sua família, mas cheguei tarde demais. O quarto caiu em um pesado silêncio, enquanto a verdade das palavras de Victor se assentava. André sentiu uma mistura de emoções, luto por seus pais, raiva pelos responsáveis e uma determinação crescente de fazer justiça. Mas antes que alguém pudesse falar, o som de pneus cantando do lado de fora estilhaçou o momento. Victor estava de pé em um instante, movendo-se para a janela. Eles nos encontraram, disse ele sombriamente. Precisamos nos mover. Agora. Enquanto se apressavam para reunir o que podiam, a mente de André corria com as implicações do que havia aprendido. O pingente em seu pescoço não era mais apenas uma ligação com seu passado. Era uma chave que poderia moldar o futuro do mundo inteiro. Eles escaparam por uma saída dos fundos escondida, bem quando o som de vidro quebrando ecoou da frente da casa segura. Enquanto corriam por becos mal iluminados, o peso da situação pressionava André. Ele não era mais apenas um empresário bem-sucedido em busca de respostas sobre seu passado. Ele era agora o guardião de um segredo que poderia mudar o curso da história. Miguel mantinha o ritmo ao seu lado, seu rosto uma mistura de medo e determinação. Senhor Silveira, ele ofegou enquanto corriam. Sei que sou apenas um operário da construção, mas quero que saiba. Estou com você nisso, aconteça o que acontecer. André sentiu uma onda de gratidão por este homem que tinha sido involuntariamente arrastado para este mundo perigoso. Obrigado, Miguel. E por favor, me chame de André.
Quando chegaram a uma rua movimentada, Victor os apressou para um carro que os aguardava. "Tenho mais uma casa segura", disse ele enquanto se afastavam em alta velocidade. "Mas depois disso, estamos por nossa conta. Precisamos de um plano." André assentiu, sua mente já trabalhando. Ele pensou em seus vastos recursos, suas conexões, o império que havia construído. Pela primeira vez, ele o viu não apenas como um testemunho de seu sucesso, mas como uma ferramenta, um meio de descobrir a verdade e proteger o legado que seu pai lhe confiara. "Tenho uma ideia", ele disse, sua voz firme apesar do caos das últimas horas. "Mas é arriscado, pode nos custar tudo." Victor e Miguel olharam para ele expectantes. Naquele momento, André sabia que, independente do que viesse a seguir, esses dois homens, um de seu passado, um de um encontro casual, seriam aliados cruciais na luta que estava por vir. Enquanto o carro serpenteava pelas ruas da cidade, André começou a delinear seu plano. Era audacioso, talvez até insensato. Mas conforme o peso do pingente pressionava contra seu peito, ele sabia que era sua melhor esperança, não apenas para a sobrevivência, mas para trazer a verdade à luz e honrar o sacrifício que seus pais haviam feito. As luzes da cidade passavam borradas pelas janelas do carro, um cenário apropriado para o turbilhão de revelações e perigos que haviam enfrentado. André Silveira, que havia iniciado esta jornada buscando respostas sobre seu passado, agora se encontrava correndo em direção a um futuro incerto, carregando um segredo que poderia mudar o mundo. Conforme o amanhecer começava a despontar sobre o horizonte da cidade, André se preparou para os desafios que estavam por vir. A busca pela verdade havia se transformado em uma luta por justiça, e ele estava determinado a levá-la adiante, não importando o custo. O suave brilho das telas dos computadores iluminava os rostos de André, Victor e Miguel, enquanto se aglomeravam no centro de comando improvisado que haviam montado no porão de um galpão abandonado da Silveira Empreendimentos. Haviam se passado 3 dias desde sua fuga por pouco da casa segura, e nesse tempo o plano de André começara a tomar forma. "Tem certeza disso, André?" Victor perguntou, sua voz carregada de preocupação. "Uma vez que colocarmos isso em movimento, não há como voltar atrás." André assentiu, seus olhos fixos nas telas à sua frente. "É o único caminho. Precisamos trazer tudo à luz." O plano era audacioso, para dizer o mínimo. Usando seus consideráveis recursos e a rede que havia construído ao longo dos anos, André pretendia orquestrar uma liberação simultânea de informações sobre o projeto Prometeu para os principais veículos de notícias, órgãos de fiscalização do governo e figuras influentes selecionadas ao redor do mundo. Os dados contidos no pingente, combinados com as evidências que haviam reunido, exporiam a conspiração e aqueles por trás dela. Mas não se tratava apenas de revelar a verdade. André tinha um segundo objetivo igualmente crucial: apresentar os benefícios potenciais da tecnologia. Prometeu de uma maneira que capturasse a imaginação do mundo e impedisse que ela fosse enterrada ou transformada em arma. Miguel, que havia se mostrado surpreendentemente hábil com tecnologia, olhou para cima de sua estação de trabalho. "Os servidores seguros estão prontos. Uma vez que carregarmos os dados, eles serão distribuídos para todos os destinatários designados simultaneamente." André sentiu uma mistura de orgulho e gratidão ao olhar para Miguel. O operário da construção havia demonstrado incrível lealdade e habilidade nos últimos dias, aprendendo rapidamente a navegar pelo complexo mundo em que agora se encontravam. "Bom trabalho, Miguel", André disse, colocando a mão em seu ombro. "Não sei como teríamos conseguido sem você." Victor, que estivera examinando documentos legais, juntou-se a eles no console principal. "Terminei de redigir os comunicados à imprensa e declarações. Uma vez que isso for ao ar, todas as principais organizações de notícias e agências governamentais estarão se apressando para responder." André respirou fundo, sentindo o peso do momento. "Muito bem, está na hora, vamos." Suas palavras foram interrompidas pelo súbito soar de alarmes. Luzes vermelhas piscavam por todo o porão, enquanto uma voz computadorizada anunciava: "Violação de segurança detectada. Múltiplos intrusos se aproximando." "Como eles nos encontraram?"
Miguel exclamou, seus dedos voando sobre o teclado enquanto tentava avaliar a ameaça. O rosto de Victor empalideceu. Eles devem ter nos rastreado de alguma forma. Precisamos nos mover agora. Mas André manteve-se firme, uma expressão de determinação se instalando em suas feições. Não, vamos fazer nossa última resistência aqui. Miguel, inicie o upload. Victor, prepare-se para transmitir nossa mensagem. Eu vou ganhar tempo para nós. Antes que qualquer um dos homens pudesse protestar, André já estava se movendo em direção às escadas, o pingente apertado firmemente em sua mão. Ao chegar ao andar principal do galpão, ele podia ouvir o som de veículos parando bruscamente do lado de fora. Através das janelas empoeiradas, André viu um grupo de homens em equipamento tático se aproximando do edifício. À frente deles estava um rosto que ele reconheceu: Joaquim Cardoso, um alto funcionário do governo que sempre pareceu interessado demais nos assuntos da Silveira Empreendimentos. A mente de André corria. A presença de Cardoso confirmava suas suspeitas sobre quão alto a conspiração chegava. Respirando fundo, ele saiu a céu aberto com as mãos levantadas. Senhor Cardoso, André chamou, sua voz firme apesar do batimento acelerado de seu coração. Acho que já é hora de termos uma conversa. Os olhos de Cardoso se estreitaram enquanto ele sinalizava para seus homens manterem a posição. André Silveira, você nos levou a uma perseguição e tanto. Onde está o pingente? Seguro, André respondeu, sua mente trabalhando furiosamente para ganhar tempo. Mas antes que você faça algo precipitado, deveria saber que em questão de minutos, a verdade sobre o projeto Prometeu será revelada ao mundo. Não há como impedir agora. A compostura de Cardoso escorregou por um momento, um lampejo de pânico cruzando seu rosto. Você está blefando. Você não tem ideia com o que está lidando, Silveira. As forças em jogo aqui estão além da sua compreensão. Eu acho que compreendo muito bem, André rebateu. Sei sobre a fonte de energia que meu pai ajudou a criar. Sei como ela foi transformada em arma contra a vontade dele. E sei sobre o acobertamento que levou à morte dos meus pais. Enquanto André falava, ele podia ver a incerteza se espalhando entre os homens de Cardoso. Alguns trocavam olhares inquietos, claramente não totalmente cientes do que estavam envolvidos. Cardoso, sentindo que estava perdendo o controle da situação, deu um passo à frente. Pense no que você está fazendo, André. O caos que isso vai causar, o dano à segurança nacional. É isso mesmo que você quer? O olhar de André não vacilou. O que eu quero é a verdade. O que eu quero é justiça para meus pais e todos os outros que foram silenciados. O que eu quero é que essa tecnologia seja usada para o melhoramento da humanidade, não como uma arma ou uma ferramenta de controle. Nesse momento, o telefone de André vibrou em seu bolso. Uma olhada rápida confirmou o que ele estava esperando. Uma mensagem de Miguel. Upload completo. Transmissão iniciada. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de André enquanto ele se voltava para Cardoso. Está feito. Em alguns momentos, o mundo saberá de tudo. A escolha que você tem que fazer agora, Sr. Cardoso, é se quer ser lembrado como parte do problema ou parte da solução. A tensão no ar era palpável enquanto Cardoso lutava com a decisão diante dele. À distância, sirenes podiam ser ouvidas se aproximando. Provavelmente as autoridades respondendo às informações que acabavam de ser liberadas. De repente, um dos homens de Cardoso abaixou sua arma. Senhor, eu não posso fazer parte disso. Não está certo. Um por um, outros seguiram o exemplo, se afastando de seu líder. Cardoso, vendo seu apoio desmoronar, soltou um suspiro derrotado. Acabou, não é? André assentiu, sentindo uma mistura de alívio e justificação o inundar. Sim, mas também é um novo começo. A verdade está lá fora agora. O que acontece a seguir depende de todos nós. Conforme o som das sirenes ficava mais próximo, André pensou em seus pais, no legado que haviam deixado. Ele pensou em Miguel e Victor, que haviam arriscado tudo para ajudá-lo nessa jornada. E ele pensou no futuro. Um futuro que, pela primeira vez em anos, parecia brilhar com possibilidades. As próximas horas passaram em um turbilhão de atividade. As forças da lei chegaram, seguidas de perto por um enxame de mídia. André, com Victor e Miguel ao seu lado, contou sua história.
a verdade completa e crua sobre o projeto Prometeu, a conspiração para mantê-lo escondido e o potencial que ele tinha para mudar o mundo. Quando o amanhecer rompeu sobre a cidade, André estava diante de um mar de câmeras e microfones, o pingente pendurado orgulhosamente em seu pescoço. Hoje marca um novo capítulo. Ele começou, sua voz forte e clara. Um capítulo de transparência, de responsabilidade e de esperança. A tecnologia que meu pai ajudou a criar tem o poder de transformar nosso mundo para melhor. É hora de usá-la com sabedoria. A resposta foi imediata e avassaladora. As redes sociais explodiram em discussão e debate. Governos ao redor do mundo emitiram declarações, alguns defensivos, outros pedindo cooperação internacional. A comunidade científica estava empolvorosa com a empolgação sobre as possibilidades que a tecnologia Prometeu apresentava. Quando André finalmente se afastou da coletiva de imprensa, exausto, mas exultante, ele sentiu uma mão em seu ombro. Era Miguel, com um olhar de admiração em seu rosto. "Nós conseguimos", Miguel disse, balançando a cabeça em descrença. "Nós realmente conseguimos." André sorriu, sentindo uma sensação de paz que não experimentava há anos. "Sim, conseguimos. Mas nosso trabalho está apenas começando." Victor se juntou a eles, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e determinação. "Então, o que vem agora, André?" André olhou para o horizonte da cidade, os primeiros raios de sol refletindo nos edifícios. O mundo havia mudado da noite para o dia, e ele sabia que os desafios pela frente seriam imensos. Mas pela primeira vez em tanto tempo quanto podia se lembrar, ele se sentia verdadeiramente vivo, verdadeiramente cheio de propósito. "Agora", ele disse, sua voz cheia de convicção, "nós construímos o futuro com que meu pai sonhou, juntos." Enquanto estavam ali, os três improváveis aliados, um bilionário, um ex-conspirador e um operário da construção, André sabia que isso era mais do que apenas um ponto de virada em sua vida. Era um ponto de virada para o mundo. E ele estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir, armado com a verdade, apoiado por amigos leais e movido por uma visão de um amanhã melhor. A tecnologia Prometeu não era mais um segredo a ser escondido ou uma arma a ser temida. Era um farol de esperança, uma ferramenta para o progresso e um testemunho do poder da verdade e da perseverança. Conforme o novo dia amanhecia, André Silveira estava pronto para liderar o caminho para um futuro mais brilhante, honrando a memória de seus pais e cumprindo um destino que ele nunca soube que o aguardava. Nos anos que se seguiram, o mundo passou por uma transformação. Energia limpa alimentava cidades e vilarejos. A cooperação internacional atingiu níveis sem precedentes. O Centro de Pesquisa Prometeu tornou-se um centro global de avanço científico ético, enfrentando desafios desde mudanças climáticas até prevenção de doenças. E no centro de tudo estava André Silveira, o homem que havia começado sua jornada buscando respostas sobre seu passado, apenas para se tornar o arquiteto do futuro da humanidade. O pingente, agora exibido em um museu como símbolo desta nova era, servia como um lembrete do poder da verdade, da importância da responsabilidade ética e do legado duradouro daqueles que ousam sonhar com um mundo melhor. Enquanto André observava uma nova geração de cientistas e inovadores, levando adiante o trabalho que ele havia iniciado, ele sentia uma profunda sensação de paz. O vazio que uma vez o consumira estava preenchido com propósito e esperança. Ele não apenas havia descoberto a verdade sobre o passado de sua família, mas também havia forjado um novo caminho para o futuro da humanidade. Numa noite tranquila, enquanto o sol se punha sobre o Centro de Pesquisa Prometeu, André se encontrou em seu escritório, rodeado por fotos e lembranças da jornada que o havia trazido até este ponto. Havia uma foto dele com Miguel e Victor, tirada logo após sua ousada fuga anos atrás. Outra mostrava a assinatura do Tratado Global Prometeu. E ali, em sua mesa, havia uma projeção holográfica do pingente, seus segredos agora totalmente compreendidos e seu potencial realizado. Uma batida na porta interrompeu suas reflexões. Era a doutora Helena, seu rosto carregando os sinais de mais um longo dia de pesquisa revolucionária. "André",
ela disse com um sorriso caloroso. Achei que você gostaria de saber. A primeira cidade alimentada por Prometeu na África acabou de entrar online. Milhões agora têm acesso a água limpa e energia sustentável. André sentiu uma onda de emoção. Obrigado, Helena. É difícil acreditar o quanto avançamos. Enquanto a doutora Helena saía, André voltou-se para a janela contemplando o mundo que eles haviam ajudado a moldar. Ele pensou em seus pais, no legado que lhe confiaram e nas incontáveis vidas que haviam sido mudadas para melhor. O pingente, antes um símbolo de perda e mistério, havia se tornado um farol de esperança para o mundo inteiro. E André Silveira, que uma vez se sentira perdido e vazio apesar de seu sucesso, havia encontrado seu verdadeiro propósito. À medida que a noite caía e as luzes do centro de pesquisa iluminavam os terrenos, André sorriu para si mesmo. A jornada que havia começado com um encontro casual em um canteiro de obras havia levado ao amanhecer de uma nova era para a humanidade. E embora desafios sempre surgissem, ele sabia que com dedicação, integridade e o poder da engenhosidade humana, não havia obstáculo grande demais para ser superado. A história de Prometeu, antes um mito sobre o fogo roubado dos deuses, havia sido reescrita. Agora era um conto de conhecimento livremente dado, de poder responsavelmente exercido e de um futuro brilhante de possibilidades. André Silveira, filho de visionários, amigo dos improváveis e pastor de uma nova era, fechou os olhos e respirou profundamente. O vazio dentro dele havia desaparecido, substituído por um senso de realização e propósito que ele havia buscado por tanto tempo. Enquanto se preparava para deixar seu escritório pela noite, André lançou um último olhar para o pingente holográfico. Ele cintilava na luz fraca, um lembrete de onde ele havia vindo e um símbolo de tudo que ainda estava por vir. Com um suspiro satisfeito, André apagou as luzes e saiu para o corredor. O amanhã traria novos desafios, novas descobertas e novas oportunidades para tornar o mundo um lugar melhor. E ele estava pronto para tudo isso. O legado de Prometeu vivia, não em um pingente ou uma peça de tecnologia, mas nos corações e mentes daqueles que ousavam sonhar com um futuro mais brilhante. E enquanto André Silveira caminhava em direção a esse futuro, ele sabia que os maiores capítulos da história da humanidade ainda estavam por ser escritos.